É possível de Johnny Depp voltar no próximo filme Piratas do Caribe 6? Bom, primeiro ele disse que não queria mais voltar, né? Após o caso jurídico dele, né? Que todo aquele rolo que ele teve com a Amber Heard, né? Ao qual a Disney primeiro afastou o ator. E depois ele mesmo disse que não queria mais papo também. Ele disse que não faria mais nada da Disney. Porém, o tempo passou, né? O caso abafou. E aí temos mais informações agora sobre o filme, né? O produtor falou, ele falou notícias atualizadas aí, né? Como está andando, né, o desenvolvimento do filme, e falou sobre possíveis rostos antigos, né? Rostos que já participaram aí. Ele disse mesmo que vai voltar com personagens antigos, né? Vai ter novos e vai ter antigos. O que daí uma interrogação se Johnny Depp vai voltar a atuar, né? O icônico aí Jack Sparrow, né? O comandante Jack Sparrow. Pirata do Caribe, pessoal, é uma franquia que eu não sei se funcionaria sem o Johnny Depp, sem o personagem, né? É o Jack Sparrow aí que ele fez. Porque muito ali acontece em torno dele. Claro que a trama central sempre é uma outra trama, mas sempre tá aí voltada com ele. Sempre ele que descobre as coisas, que traça planos. Então sempre a trama anda por conta do personagem Jack Sparrow. Fora que é ele que tem aquele carisma aí que todo mundo quer ver. Então eu não sei se funcionaria um Piratas do Caribe sem ele, cara. Até porque no último filme agora, né? Os Mortos Não Contam História, que foi o 5, e introduziram aí, né, uma história nova aí, inclusive colocaram, né, o filho do Will Turner aí, atores jovens para estar atuando, e a gente viu que já tá mais fraco a história, não é mais como aqueles 3 primeiros, né, o primeiro e o segundo, que são os melhores aí, mas o terceiro também é muito bom, eu gosto muito do terceiro. O quarto ainda é um filme que perde dos 3 primeiros, porém, bem melhor, na minha opinião, aí, do que o quinto, né, e aí continuar a franquia sem o personagem Jack Sparrow, não sei se vai dar certo, essa é a verdade. Agora a questão é, será que ele volta, cara? Será que se o produtor do filme, o roteiro que tá em desenvolvimento ainda, encaixar o personagem dele, será que ele topa voltar depois da Disney ter afastado ele? Mas a gente vai ver agora o que o produtor falou e por que a gente pode ter, né, ou não, esperanças aí de uma volta do Capitão Sparrow. A Disney sabe que o Capitão Sparrow no filme Pirata do Caribe é dinheiro, cara, é bilhão, a turma vai querer assistir. Então eu acho que em algum momento pode ser que aconteça assim nesse acerto. Tem rumores que ele tá até conversando com a galera e tudo mais, mas não é nada confirmado não. Mas só o produtor do filme tá falando que vai ter rostos antigos no filme novo, então a gente pode aí, né, ligar um alerta, né, e por que não, né, torcer um pouquinho para a volta do Jack Sparrow. Se ele não for trouxa, ele vai querer voltar assim, né? Porque é um filme que sempre dá dinheiro aí pra todo mundo lá. Vamos agora então, pessoal, ver essa notícia, né, que foi que o produtor falou a respeito do novo filme. Aqui, pessoal, eu tô no site Screen Rant, né? E o produtor, né, ele deu uma entrevista aqui. Aqui ele fala: estamos trabalhando em um roteiro. Espero que acertemos e depois o faremos. Queremos muito fazê-lo. Isso é certo. Aí o site, né, o Screen Rant, perguntou pra ele: uma continuação ou algo novo? Ele respondeu, o Bruckheimer respondeu, né? Será uma nova abordagem. O Screen perguntou, nova abordagem? Novos atores? E aí o Jerry Bruckheimer falou, bem, nem todos são atores novos, teremos alguns de volta. Aí ele falou mais, não vou dizer quais, você terá que adivinhar. É claro que ele não vai falar quem vai voltar, cara. Mas podemos aí adivinhar, como ele mesmo sugeriu aí, né? Com certeza, né? Se a idade permitir aí para um ator, né? Fez o Capitão, né? Barbosa, né, o Hector aí voltar, ele vai voltar, eles querem ter esse personagem que sempre também rouba a cena. Também teremos aí com certeza, né, a aparição, por que não aí, do Orlando Bloom, né, como o Will Turner. Tá todo mundo voltando, cara, aparecendo de novo nas franquias. Então acredito que sim, ele toparia, né, se o roteiro encaixar ele. Também a Elizabeth pode sim voltar. Esses são os atores que a trama sempre estava girando em volta, né, então, e o quinto filme deixou um gancho para uma continuação. Ele vai falar aqui sobre esse quinto filme, né, se vai continuar ou não. Mas com certeza esses 4 que eu falei aqui, né, na verdade os 3 que eu falei aqui, é o que com certeza eu acho que iriam aparecer. Tem vários outros coadjuvantes, né, vários outros personagens também no filme que já apareceram, que podem voltar também. Como eu disse, né, o próprio Johnny Depp pode voltar aqui, porém, se a história não for centrada no personagem Jack Sparrow, eu não sei se ele vai topar, né, porque todos os filmes de Piratas do Caribe, sempre o Jack Sparrow foi o personagem central, sempre estava ali, né, não é um personagem que estava se afastado, ou então precisa de relance, então não sei se ele toparia aparecer só de relance no filme e só isso mesmo. Os comentários de Bruckheimer confirmam que, embora a trama de Piratas do Caribe 6 não continue, né, após o quinto filme, o filme ainda se passará no mesmo mundo, né, no mar, e inevitavelmente contará com alguns rostos conhecidos. Por enquanto, o Bruckheimer não tem liberdade para confirmar quem estará de volta. Faz sentido, né, visto que o roteiro ainda está em andamento. Os comentários do produtor também oferecem
uma atualização sobre o estado do filme e explicam a falta de notícias concretas. Então, assim, pessoal, esse filme está em desenvolvimento. Não é de agora que esse filme está aí em desenvolvimento, já faz muito tempo, né? Não sei se o caso do, como eu disse lá no começo, o caso jurídico do Johnny Depp, né, com a Amber Heard, influenciou nisso, né? Talvez estavam trabalhando em cima do Johnny Depp, como sempre fazem, e aí eles tiveram que refazer, né? Tudo, né? Algo como aconteceu aí com o Jonathan Majors na Marvel, né? Como ele teve aquele caso também dele lá, jurídico, e ele teve que ser afastado, né? Eles tiveram que remodelar todo o planejamento da Marvel para os filmes futuros, né? Inclusive mudar o vilão principal, que ia ser ele. Então pode ser que se você está fazendo um roteiro em cima do personagem e ele é afastado, né? Então realmente eles têm todo o recomeço aí para fazer. Então é normal, nesse caso, essa demora. Agora, a questão é, como eu disse, abafou o caso, e aí, o que eles estão pensando? Será que realmente, depois que pegaram um novo caminho, vão nesse caminho? E outra coisa, essas questões de rostos verdadeiros aqui, é normal, né? Porque eles vão colocar o mar, como disse aqui, ele vai estar lá mesmo. Não tem como fazer Piratas do Caribe sem ter oceano e navios, né, cara? E se não fosse assim, não seria Piratas do Caribe. Então é até uma pergunta infantil aí, né? Uma resposta infantil que foi dita aqui. Mas dá pra gente ter um pouco de otimismo, né? Com rostos antigos voltando. Claro que a gente quer ver o Johnny Depp, porém, é aquela questão, né? Pode ser simples ou não pode ser simples. A gente tem que esperar pra ver. Parece que Piratas do Caribe 6 ainda está em desenvolvimento inicial, né? Com muitos detalhes ainda desconhecidos e em segredo, né? Sem roteiro finalizado, é difícil dizer quem retornará. Mas o fato de alguns retornarem é uma ótima notícia. Isso significa que o estúdio não busca construir um mundo completamente novo, mas sim contar uma nova história que servirá como ponto de partida para consolidar o legado da franquia. No entanto, não dar continuidade aos pontos da trama e os mortos não contam histórias podem significar que a franquia pode estar se distanciando das histórias anteriores. Então é o seguinte, galera, dá pra perceber aqui que o diretor ele quer pegar, né, elementos que funcionaram na franquia, elementos rostos conhecidos aí e trazer. O ambiente vai ser sempre aquele ali, porque realmente, como disse, não tem como fazer um filme desse Piratas do Caribe sem ter a ambientação. Então ele vai pegar o que funcionou aqui, tentando ir para um outro caminho, né? Não continuar, talvez, essa história aí do quinto filme, né? E como o próprio site aqui falou, é um risco, né? Porque ele continuar dali, uma história que já tem um começo, né? Deles continuarem e simplesmente tomarem outro rumo, né, e fazer tudo de novo, do zero. Pode ser que seja totalmente um balde de água fria, né, em todo mundo que gosta da franquia. Então, é cedo para falar qualquer coisa, mas vamos torcer para que o Johnny Depp volte, cara. E essa questão aí que teve dele com a Disney, né, ele enterre isso aí, ele volte, porque Piratas do Caribe sem Johnny Depp é um pouco aí um vazio, cara. Vai fazer muita falta e não vai ser, né, um mesmo filme sem o Jack Sparrow, cara. Jack Sparrow sem estar no Piratas do Caribe não é para mim Piratas do Caribe. Na verdade é Piratas do Caribe, né? Porque são piratas. Só que o caso é que o Johnny Depp roubou muito a cena aqui. Então por isso que os outros filmes foram tudo em cima dele, né? Vamos esperar pra ver se futuramente temos alguma informação nova. Se o Johnny Depp falou alguma coisa sobre isso. O produtor também fala mais algumas informações, né? Confirma mais algumas coisas aí sobre esse filme. Vamos esperar aí. Mas o que ele disse é que o filme tá ainda sendo finalizado, o roteiro. E a gente sabe, né? O James Gunn falou isso já. O roteiro é a parte mais complicada de elaborar, trabalhar. Depois que eles acabam o roteiro, geralmente as gravações são mais rápidas. Então essa questão aí, essa fase de roteiro, encaixar tudo aí a trama, é o mais difícil de fazer. Então vamos aguardar então. Se você quer ver mais notícias como essa aqui, pessoal, é só clicar no botão de inscrever aqui embaixo. Deixa o like também, para ajudar, né, o vídeo, o YouTube entender aí que é relevante, mandar para mais pessoas. Ajuda muito, pessoal, né, se eu gostei aí do canal. E vamos esperar para ver mais notícias do novo filme aí do Piratas do Caribe. Vou ficando por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fui!